Pense no Oceano Pacífico, imenso, ocupando cerca de 1/3 do planeta. Ali, bilhões de toneladas de água se movem todos os dias, carregando calor com correntes e ventos. Em anos normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, levando águas quentes em direção à Austrália e Indonésia. Enquanto isso, perto do Peru e do Equador, acontece a ressurgência, que é quando águas frias e profundas sobem à superfície, ricas em nutrientes, alimentando peixes e tornando aquela região uma das mais produtivas do mundo em pesca. Esse equilíbrio funciona por anos, até que, em certos períodos, os ventos alísios enfraquecem e, quando eles perdem força, as águas quentes que estavam acumuladas a oeste começam a se mover de volta para o centro e o leste do Pacífico. Essa água mais quente diminui a ressurgência, eleva a temperatura do oceano e muda a formação das nuvens e a circulação da atmosfera. É como se o motor climático do Pacífico mudasse de marcha, e quando ele muda, o clima em várias partes do mundo muda junto. Mas como os cientistas sabem que um episódio de El Niño realmente começou? Para isso, eles acompanham uma região chamada Ninho 3.4, onde satélites e boias medem diariamente a temperatura do mar. Se a média nessa área fica cerca de meio grau acima do normal por vários meses, já se considera El Niño. Pode ser fraco, moderado ou forte. Dura em geral de 9 meses até 1 ano, às vezes um pouco mais, começando no meio do ano, ganhando força e perdendo intensidade no ano seguinte. Não tem data fixa para acontecer. Em média, surge a cada 2 a 7 anos. O que ainda se estuda é por que exatamente os ventos enfraquecem. Sabe-se que é uma interação complexa entre atmosfera e oceano. Por isso, as previsões confiáveis surgem só alguns meses antes, quando os primeiros sinais aparecem no Pacífico. E é por isso que o monitoramento constante é tão importante. Agora que entendemos como ele se forma e como é identificado, vamos ver seus efeitos, começando pelo Brasil, um dos países que mais sente as consequências desse fenômeno. Vamos agora observar como o El Niño influencia o Brasil. Mesmo nascendo no Pacífico, os efeitos chegam aqui porque a atmosfera funciona como um sistema único. No sul, é comum chover acima da média, aumentando o risco de enchentes e alagamentos, com impactos na agricultura e na infraestrutura. No norte, o oposto costuma acontecer. Menos chuva na Amazônia, rios com nível muito baixo e risco maior de queimadas. No nordeste, muitas áreas também enfrentam secas mais severas, complicando o abastecimento de água e a produção rural. No centro-oeste, temperaturas mais altas. E redução das chuvas podem favorecer incêndios, incluindo em áreas de vegetação nativa. No sudeste, os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno, com períodos de calor acima da média ou mudanças na distribuição das chuvas. É justamente essa variedade de efeitos que torna o estudo do El Niño tão importante. Meteorologistas analisam não apenas se vai haver um episódio, mas também sua intensidade e duração, para ajudar governos, agricultores e comunidades a se prepararem melhor. Mas o Brasil não é o único afetado. Quando o El Niño muda o regime de chuvas, isso afeta diretamente vários setores da vida. Na agricultura, por exemplo, chuvas em excesso no sul encharcam o solo, dificultam o trabalho das máquinas e reduzem a produtividade. No centro-oeste e em partes do norte e nordeste, a falta de chuva diminui a umidade do solo, estressa as plantas e pode reduzir a produção, o que afeta agricultores e famílias e pode, inclusive, encarecer alimentos. A geração de energia também sente um impacto. Com menos chuvas em certas regiões, os reservatórios das hidrelétricas recebem menos água, levando ao uso maior de termoelétricas, que são mais caras e emitem mais gases de efeito estufa. Em regiões onde os rios ficam mais baixos, o abastecimento de água para cidades e comunidades pode ficar comprometido, principalmente onde a navegação depende do nível do rio, como em partes da Amazônia. As queimadas também aumentam durante secas prolongadas,
piorando a qualidade do ar e afetando a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. É importante lembrar que cada episódio tem uma intensidade própria, então os meteorologistas acompanham os dados o tempo todo para atualizar previsões e orientar a população. Na próxima parte, a ideia é conhecer episódios marcantes de El Niño na história do Brasil e entender como eles influenciaram o clima, a economia e o cotidiano das pessoas. Para entender melhor a influência do El Niño no Brasil, vale olhar para episódios históricos. Em 1982 e 83, um El Niño muito forte trouxe seca para o norte e nordeste e enchentes no sul. Já em 1997 e 98, outro episódio extremamente intenso causou calor acima da média e fortes chuvas em várias regiões. Na Amazônia, os rios ficaram muito baixos e houve grande risco de incêndios. Em 2015 e 2016, outro El Niño forte também alterou o regime de chuvas e foi associado a recordes globais de temperatura. Já episódios mais fracos, como em 2009 e 2018, geraram impactos mais localizados, mas ainda perceptíveis na agricultura e no clima. Esses exemplos mostram que a intensidade faz toda a diferença. Por isso, acompanhar os alertas meteorológicos é tão importante, porque permite preparar melhor a agricultura, o uso da água, a defesa civil e até decisões de energia em diferentes regiões do país. O El Niño mostra como o oceano e a atmosfera estão intimamente ligados e como uma mudança aparentemente pequena no Pacífico pode repercutir em secas, enchentes, colheitas perdidas ou reservatórios baixos, afetando pessoas, economias e ecossistemas em vários continentes. Entender esse fenômeno não é só uma questão de curiosidade científica, é uma ferramenta para prevenir prejuízos, salvar vidas e planejar melhor as ações diante de um clima que inevitavelmente varia. Com ciência, monitoramento e cooperação, é possível reduzir os impactos e responder de forma mais resiliente.